Olá, pessoal, bem-vindas ao nosso cafezinho com as emoções. Hoje eu vou trazer para vocês o tema como o seu corpo pode te ajudar a se equilibrar, a entrar mais em contato com a sua parte que é gostosa de ser sentida, a sua parte que é gostosa de ser você. Eu sou Luísa Domingues, psicóloga da Casa da Vida, e estou muito contente da gente poder estar juntas em mais um cafezinho. Vamos lá? Na psicologia, talvez alguns saibam, algumas não. Nós temos vários autores e autoras. Cada terapeuta, cada psicólogo ou os médicos, como eram realizadas essas teorias antigamente, tem uma forma de olhar para o ser humano. Quando a gente está na faculdade, a gente tem que estudar várias teorias, para que cada terapeuta também, cada profissional possa ir entendendo como é que vai se conectar e depois você vai fazer a sua especialização. Só que a gente tem que saber um pouquinho de cada um, depende da universidade que você estudar, eles vão focar mais de um lado, mais de outro, mas para que você vá entendendo que tem várias formas de olhar para o ser humano. Talvez vocês já conheçam um senhorzinho chamado Sigmund Freud, que é aquele do cachimbo, do cabelo branco, da barba, onde em alguns filmes, seriados, é relatado que a pessoa deita num divã e fala ali sobre as suas questões. Essa teoria se chama psicanálise e é uma forma de olhar para o ser humano. O Freud, por mais que ele tenha várias coisas do tempo dele, né, da 1900, então tem coisas que precisaram ser atualizadas, claro, mas ele trouxe algo super importante. Ele começou a escutar as pessoas, principalmente escutar as mulheres. Então ele foi muito revolucionário nesse sentido, numa época que as mulheres chegavam no consultório, por exemplo, sem conseguir andar, algumas sem conseguir enxergar, eles falavam doenças dos nervos, e era tudo colocado muito junto, sabe? Tudo tratado como loucura, e não tinha nenhum sintoma fisiológico, não tinha nenhum problema físico, onde justificasse que aquela mulher não está andando, que aquela mulher não está enxergando. E conforme ele começou a análise, a psicanálise, essas mulheres começaram a falar o que elas estavam sentindo e começaram a melhorar. Então começaram a perceber, eita, peraí, esse doutor pode nos ajudar em algumas coisas. Depois o Freud mobilizou uma legião de médicos, de pessoas interessadas em estudar mais sobre a mente humana. E uma dessas pessoas se chamava William Reich. O Reich também era médico, só que ele começou a perceber também que o nosso corpo físico também poderia nos ajudar a soltar um pouco dessas nossas couraças, desses nossos traumas, medos, porque o Reich ele encostava nos pacientes. Ele tem a história de começar só a massagear barriga de paciente e o paciente acessar uma memória que ele não tinha acessado em 30 anos. E ele começou a perceber que tinha uma questão ali no corpo para a gente olhar também. Quem estudou com o Reich, agora um pouco mais contemporâneo, mas também falecido, foi o Alexander Lowen. Um outro terapeuta, que começou a falar, eita, olha só, tem essa teoria do Freud, que pra gente aprender a analisar, tem essa teoria do Reich, pra gente começar também a olhar pro corpo, mas o Lowen começou a entender que, dependendo de como a gente mexia o nosso corpo, a gente poderia se acalmar, acessar a raiva, acessar a tristeza, acessar a coragem, várias coisas. E ele desenvolveu uma outra teoria, que se chama bioenergética, para que a gente consiga usar o nosso corpo para nos ajudar. O Lowen tem esse livro que se chama Exercícios de Bioenergética. Ele é um livro técnico, nem aconselho você a comprar, a não ser que você seja bastante curiosa. E ele nos ensina a mexer o corpo de várias formas. Tem pessoas, por exemplo, acredite se quiser, para você pode ser que eu dê esse exemplo e você fale assim, nossa, não é meu caso. Tem pessoas que têm muita dificuldade em acessar a raiva. Tem pessoas que têm muita facilidade, explodem quando vêm, já soltaram assim, sabe aquele filme Elementos da Disney? Que tem a faísca, eu acho que é faísca que ela chama, ela é um foguinho, e aí quando ela explode, ela queima tudo. Tem essas pessoas. E tem as pessoas que têm muita dificuldade de falar, para, não gostei, colocar algum nível de limite na própria vida, que são, entre aspas, entre muitas aspas,
pessoas muito boazinhas, e aí não conseguem desagradar, não conseguem lidar com a raiva. O Lowen conseguiu ajudar essas pessoas a acessarem as próprias raivas. Não para que elas ficassem chateadas, ficassem nervosas, tensas, mas para que elas entendessem que elas sentem raiva e a gente pode aprender com a raiva. Assim como tem pessoas que não conseguem assumir que estão tristes, ficam bravas, xingam, fazem várias teorias, ficam lá minuciosamente provando por que estão certos, errados, mas na verdade tem uma tristeza com muita dificuldade aí de ser acessada. Tem pessoas não, que choram numa boa, que conseguem se conectar com a tristeza numa boa, que às vezes tem até dificuldade de sair da tristeza. Então, dependendo de como o nosso corpo se estruturou, dependendo de quais são as coisas que a gente teve lá na nossa família, na nossa infância, vai ficar um pouco mais tendencioso da gente se abrir para algumas emoções e para outras não. O que a gente fala? Quando você nasceu numa família, quando você ficou numa família, cresceu, se desenvolveu, que tinha muita facilidade em expressar raiva, provavelmente você vai ter facilidade de expressar raiva. Se você nasceu numa família que era aquela família de corajosos, que davam conta de tudo, talvez você não tenha tanta facilidade em lidar com a tristeza. E aí o que a gente vira, né? Um bando de adultos que tem que viver a vida como ela é, mas a gente não consegue ter contato com algumas emoções que estão dentro de nós. E aí a gente acha várias vezes que a gente não sente, mas a gente sente. O que acontece é que a gente está muito encouraçado, que a gente está muito rígido, e aí achamos que não sentimos algumas emoções. O que eu vou trazer para vocês hoje é como é que isso pode nos ajudar e não nos atrapalhar. Eu ainda fico um pouco em choque, sabe? Como eu tô na bolha da psicologia, na bolha da filosofia, da psiquiatria, para mim é muito óbvio, assim, que a gente tem que cuidar da nossa saúde mental, assim como a gente tem que cuidar da nossa saúde física. Se eu vou no ginecologista uma vez por ano, para mim é totalmente normal que se eu não estiver muito bem, eu vou fazer terapia, vou buscar a opinião de um psiquiatra. Mas eu sei que ainda é uma coisa muito nova, que bom que várias pessoas com visibilidade estão conseguindo falar mais sobre isso. Porque cuidar da mente é essencial para o bem viver. Não necessariamente só fazendo terapia, mas de várias formas. E aí você conseguir conectar com as suas emoções, você conseguir entender quem você é e como você funciona, é maravilhoso, é excelente, é uma forma inteligente de você viver, é uma forma inteligente de você lidar com o mundo que você vive. E esses autores podem nos ajudar. Eu vou mostrar os livros para vocês. Nesse livro aqui, o Lowen descreve alguns estilos de pessoas. Os mais rígidos, os mais desligados, os mais contidos, os mais chorões. Como a gente pode ser nesse mundão aqui que fazemos parte. E nesse aqui, eu adoro, esse é um dos livros que eu mais gostei dele. Se chama Amor, Sexo e Seu Coração. A gente já estudou ele aqui na Casa da Vida. Ele é um livro que fala sobre como homens e mulheres podem se desconectar do seu próprio coração, não conseguindo acessar, por exemplo, o sentimento do amor, que é um sentimento quente, é um sentimento agradável, é um sentimento até considerado nobre, mas a gente aprende a desconectar por talvez termos sido ensinados que isso pode ser sinônimo de fraqueza. Quando você está nervoso, quando você está nervosa, é normal que a gente vá prendendo, que a gente vá ficando mais tensa, sabe? Eu gosto de falar como se você fosse ficar ali preparado para uma barreira num jogo de futebol. Então, você tá ali fazendo a barreira, você não vai ficar com o corpo relaxado, porque se a bola bater em você, vai doer mais. Então, a gente enrijece os nossos músculos, porque se bater a bola, vai doer menos. A gente faz isso também com o nosso corpo para não sentir as emoções. Então, se você vai ter que encarar uma situação que é complicado para você, que você vai sentir muita tensão, sei lá, você vai ter que encarar uma audiência com o seu ex-marido, que vocês não estão muito bem, e vai ter que ir lá na frente do juiz para decidir guarda de filho. É claro que você vai estar mais tensa. E aí é natural que você dê essa é normal que você se enrijeça para que você possa estar ali e conseguir garantir o que você quer falar. Só que tem outros lugares que a gente não precisaria estar rígida.
Sabe, se você tá com amigos que te trazem segurança, com família que te traz segurança, você não precisaria estar tensa desse jeito. Só que quando a gente tá há muito tempo na tensão, a gente nem percebe. Parece que é algo natural. Ué, mas não é assim que vive? Olha, pode ser que seja assim que você queira viver, mas você pode viver de formas diferentes. Existem, Lowen traz isso, né? Que a gente tem que aprender a se abrir e a se fechar. A se abrir e a se fechar. Porque a gente vai se machucar. A gente vai sentir dor na nossa vida. A gente vai se decepcionar. A gente vai sentir medo, tristeza. E aí seria uma grande inteligência a gente aprender a soltar quando dá para soltar e a enrijecer quando precisa enrijecer. Alguns pacientes que já passaram aqui no consultório, que me marcaram, trouxeram algumas experiências corporais que eu vou compartilhar com vocês. Tinha um senhor que eu atendia, nossa, ele marcou, assim, minha clínica faz tempo, acho que já faz uns 8 anos, assim, que eu recebi ele aqui. E ele não chorava, assim, fazia 40 anos que ele não chorava. E ele estava passando por uma situação super difícil, era um divórcio que ele não estava esperando. E aí ele era muito rigidinho, assim, muito educado. Ele trazia o próprio lenço, para não usar o lenço umedecido, o lenço de papel do consultório, porque ele não queria atrapalhar. E aí quando ele foi conseguindo chorar, ele foi conseguindo acessar a raiva. Olha que interessante. Ele estava com muita raiva da situação. Só que ele não conseguia acessar, ele só conseguia acessar a inconformidade e foi através da tristeza e do choro que ele foi soltando o tórax para soltar a mente, para conseguir se conectar com a raiva que ele estava sentindo. Ele poder expressar a raiva dele, ele poder expressar o quão inconformado ele estava com a situação, foi muito importante para ele conseguir ir melhorando. Eu me lembro de um outro paciente, eles são 3 homens que vieram à minha mente, que eu falava pra ele, você tá sentindo seu coração bater? E ele falava, não. Aí eu falei, coloca sua mão então no seu peito, você tá sentindo? Aí ele, não. Daí eu falei, então eu vou colocar. E aí tinha um banquinho que eu usava, que é do Lowen, que chama stool, que a pessoa deita no banco, abre o peito e fica um pouco mais fácil dela ir liberando essas tensões, essas emoções. Aí eu coloquei a mão no peito dele e eu senti o coração dele bater. Eu falei, você tá sentindo agora? Ele falou, não. Aí eu falei, nossa, tá bem, bem rigidinho, né? Aí ele colocou a mão dele, eu coloquei a minha mão em cima da mão dele. Eu senti o coração dele bater através da mão dele. Eu falei, agora você sente? Ele falou, não. Então era uma pessoa que estava tão enrijecida, não posso entrar em contato com o meu coração. Não posso sentir tudo isso, não sei nem se eu vou dar conta. E aí o trabalho foi a gente conseguir dessensibilizar um pouco essa couraça para ele acessar. Nesse caso era medo. Ele tinha alguns medos que era difícil dele olhar. Enfim, muitos outros exemplos. Tinha um moço que eu falava, onde que você sente a sua tristeza no seu corpo? Ele falava, nos meus olhos. E é super interessante, porque quando a gente chora, as lágrimas saem através dos nossos olhos. Então, a expressão da tristeza é nos nossos olhos, mas a tristeza não nasce no olho. A tristeza nasce no peito. O medo nasce no estômago. As pernas bambas, as pernas geladas, também nos dão recados que a gente está com medo. Quando o intestino solta, é um sinal clássico da gente sentir medo. A expressão borrar as calças não é por acaso, é porque realmente o corpo vai cortar ali a função do intestino, porque ela vai ter que correr, o corpo vai ter que lutar contra alguma coisa, então não é hora de ficar fazendo digestão. E aí é natural que a gente sinta esse frio na barriga, esse gelo também, porque sai uma quantidade de sangue do intestino de uma forma rápida, vai para os nossos músculos e isso dá um gelo na barriga. E aí, pra que eu tenho que saber isso, né? Como que isso pode me ajudar? Porque se eu sei que eu tô com medo, eu posso cuidar do medo. Se eu vou fazer uma apresentação para uma plateia que de uma certa forma, me causa uma inibição, assim, uma plateia extremamente crítica, é super normal que isso me dê medo. E aí eu posso ir para um lugar de respira, é importante para mim ser aprovada, vou fazer o melhor possível, é claro que eu tô com medo, faz sentido eu estar com medo e eu vou com medo. Se uma pessoa faz algo pra mim e bate no meu peito, uma pontada, e eu fico me sentindo angustiada, fico ali meio que tentando me prender, eu
naturalmente posso acessar que eu tô triste, que eu tô chateada, que eu tô decepcionada, que são emoções que para mim são importantes de eu entender que eu vou ter que cuidar. Então, ao invés de eu ficar pensando em raiva, pensando em, nossa, como isso tá me irritando, que pessoa desagradável, eu posso ir para um lugar mais genuíno, de conexão com a tristeza. Eu tô triste, claro que eu tô triste. Essa coisa era tão importante pra mim, a pessoa fez de um jeito diferente. É natural que eu fique triste. E aí eu vou conectar com a minha tristeza e não com a minha raiva. Porque se eu conecto só com a defesa, se eu me conecto só com a raiva, isso vai fazer com que a gente não haja de acordo com aquilo que tem de mais genuíno dentro de nós. No episódio anterior, quando a Marina Scalori trouxe pra gente essa desconexão corpo e mente, é super interessante a gente pensar como isso foi mudando ao longo dos anos, como o ser humano foi convidado mesmo a se desconectar. Então, ela faz alguns exercícios, assim, eu acho muito legal. Perceba como tá o seu pé. E assim, parece que o pé tá tão longe da cabeça, que é quase como se o pé não fosse parte do nosso corpo, porque o que a gente sente é a cabeça, o que a gente sente é a nossa mente. E aí, se você vai descobrindo, percebendo como que eu piso, como que eu tô, como que eu me coloco em pé, eu sinto essa parte do pé, não sinto essa parte do pé. É um jeito bacana da gente ir conectando com o nosso corpo. Os exercícios corporais, de bioenergética, dança, qualquer atividade física até que a gente faça com consciência, vai nos aproximando mais de quem a gente é, porque a gente não é só o nosso corpo ou só a nossa mente. Nós somos o corpo e a mente, eles estão totalmente conectados. O seu pensamento influencia quais são os hormônios que você vai liberar, que vai influenciar como você se sente, que vai influenciar como você pensa e vice-versa. Então, não é inteligente a gente desconectar das nossas tensões. Não é inteligente a gente desconectar do nosso corpo, porque a gente precisa dele para viver. E eu sei que dá medo sentir coisas que a gente tá acostumado a não sentir. Eu sei que quando aparecem quando a pessoa entra aqui na terapia, eu falo o que você tá sentindo. E várias pessoas só sabem falar bem, normal ou mal. Não, tô normal. Tá, mas como que é o seu normal? Às vezes o normal de uma pessoa é uma tensão crônica, extremamente forte no pescoço. E aí quando a pessoa começa a conseguir falar, ai, tô meio esquisito, ai, tô sentindo um negócio meio atravessado. Você tá chateado? Você tá com medo? Você tá triste? Você tá com inveja? Ou quando a pessoa fala assim, não é inveja, tá, o que eu tô sentindo, mas assim, ó, e aí ela descreve a emoção da inveja. Não é que eu tô com raiva, não é que eu tô querendo que a pessoa se ferre, mas ó, aí a pessoa fala o quanto ela deseja que o outro se ferre. O espaço terapêutico é um espaço muito seguro, né? Então a gente consegue falar as nossas maiores loucuras, os nossos maiores desejos, sonhos, emoções, e isso é muito bacana, porque como não vai ter julgamento e não vai ter quebra de sigilo, a pessoa consegue se escutar. E é o primeiro passo para ela conseguir conectar com o que ela sente junto do que ela pensa. Porque senão viramos só cabeças ambulantes, voadoras, pensantes. E aí a gente perde a preciosidade de entrar em contato com o nosso corpo, para a gente ficar cada vez mais próximos de quem a gente realmente é, para ter clareza do que podemos fazer para as nossas vidas. A conexão mente e corpo só vai fazer você ter mais clareza de quem você é. E isso vai te ajudar a se entender, a entender como você reage, o que você deseja, como você sente a vida. Eu vou te deixar com o seu cafezinho para você respirar e prestar atenção agora, nesse momento, depois de me ouvir. O que você está sentindo? Te agitou? Te acalmou? Você se irritou com alguma coisa que eu falei? Você se sentiu contemplada com algo que eu trouxe? Não tem certo ou errado, é o seu corpo. Conecte-se com você, porque só você deita a cabeça no seu travesseiro à noite e tem que lidar com quem você realmente é. Se precisar de ajuda terapêutica, a Casa da Vida está aqui, para te escutar, para te atender, para te entender. Eu espero que tenha feito sentido esse cafezinho. Compartilhe esse podcast com quem você sabe que precisa escutar essas palavras. E muito obrigada por estarem comigo, com a gente, nesse projeto. Um grande beijo e até a próxima.